Vamos ao episódio da vez, flutuações. Começamos o episódio voltando a Mei Mei em seu confronto com o espírito da varíola. Ela, ao mesmo tempo que protege o Yui, procura um jeito de derrotar o espírito amaldiçoado à sua frente. A sua técnica consiste em, primeiro, prender o inimigo numa caixa, enterrá-lo sob uma lápide, contar até 3 e, por último, contrair a doença e morrer. Você talvez se pergunte como Mei Mei continua viva, mesmo com acerto garantido, mas aí entramos numa das características mais marcantes de Jujutsu Kaisen. Akutami cria um universo baseado na lei e na força do indivíduo, assim também como na tradição das famílias. E ele segue isso muito bem, o que não impede que sejam feitas críticas. Então, no caso desse domínio do espírito da varíola, as regras já expostas pelo Gojo lá atrás continuam valendo. O que Mei Mei está fazendo é resistir ao domínio, mas vemos que ainda assim ela está sofrendo certo dano. Ela está sendo pega pelo acerto garantido, mas isso vale só até a parte de contar até 3. Antes que a contagem termine, ela sai e mal é atingida. Para conseguir um tempo para pensar, ela foge da visão do espírito e se esconde atrás de umas lápides. Ela conclui que ele deve estar priorizando quem tem mais energia. Em seguida, nota que apenas 2 corvos foram puxados juntos a ela para o domínio. Ela reveste um deles com energia amaldiçoada e usa Disca para confirmar sua teoria, e dá certo. Em seguida, ela pede para que o Yui se sacrifique por ela, que é o que permite a ativação da sua técnica que, nesse ponto, ainda não é bem explicada. O Yui aparece levando sua energia ao mesmo tempo que Mei Mei suprime a sua. O espírito cai certinho no bait e Mei Mei arranca os seus braços. Ele some e permanece um clima de tensão, até que ele tenta um ataque e aí vemos o que a Mei Mei fez para superar os limites da sua técnica. A técnica em si é realmente fraca se a gente for pensar nos abençoados como Megumi ou mesmo Gojo, e mesmo a galera do seu grau como Nanami, mas ela é parecida com um todo, que mesmo com uma técnica porcaria conseguiu se tornar um xamã sinistro. Ela usa o último corvo que tinha sobrado para matar o espírito com um hit kill. Ao colocar a vida em risco, no caso do corvo, tadinho dele, né? Ela quebrou os limites e criou um ataque que acerta qualquer um, tirando o Gojo, né, gente? Bem, e aí eles saem do domínio de boaça, nem soaram direito, e encontram o falso gueto, que parece estar rodeado de um espírito parecido com aquele dragão arco-íris lá de trás. Não dá pra ver direito. E aí, cinicamente, ele menospreza a vitória da Mei Mei. E notem que só agora aparece o nome do episódio, flutuações, mas isso é algo que só vai fazer sentido daqui em diante. Corta a cena pro Nanami, Maki e o velho Naobito, conversando sobre o selamento do Gojo. Esse velho é o líder da família Zenin e o responsável por complicar a vida da Maki e da Mai. Naobito obviamente gostaria que o clã Gojo desaparecesse da face da Terra, né? Que é mais que o Satoru fique preso. E nessa hora vemos o desentendimento entre ele e a Maki, o quanto que existe uma tensão entre os dois. Eu tenho que ser sincero, o velho é escroto, mas eu acho muito louco esses personagens que enchem a cara e são muito fortes. É meio que um clichê besta, mas é sempre legal. É tipo o Kaido do One Piece. Algo está para acontecer. Eles param, o clima fica tenso, eles sobem a guarda e surge outro espírito amaldiçoado no episódio, aparentemente inofensivo, mas Naobito não quer saber de nada. Sem nem mesmo Nanami ver, ele pega o espírito na mão e desce na porrada. E aí o espírito vomita e vemos quantos humanos ele já consumiu, mostrando que ele é bem mais do que parece. Ele começa a chamar por Jogo, Mahito e Nanami, e ao se lembrar do que rolou com este último, se revolta e muda de forma. Depois dessa mudança de forma, Naobito começa a falar da sua técnica para aumentar sua força, enquanto que o espírito vai se revoltando e finalmente fala o seu nome, que é Dagon. Vai se intercalando a calma do Naobito e a irritação do Dagon. Mas vamos lá sobre a técnica do Naobito. Ela consiste em pegar um segundo, dividi-lo em 24 movimentos. Cada movimento é um quadro. E para se mover nessa lógica, é preciso planejar os movimentos desde o início e não mudar de plano. Se rolar de mudar de plano, ou não conseguir se movimentar desse jeito, a pessoa fica congelada por um segundo, que é a brecha para o ataque. E é com isso que Naobito consegue ser tão rápido, ficando atrás apenas do Gojo, que só para lembrar o Gojo se teletransporta, então é bem difícil ter comparação mesmo. A ação nessa parte é um pouco lenta, em parte para que seja possível entender o que está acontecendo, mas em parte também porque a galera da produção tá penando para fazer tudo isso. Vocês devem saber que as condições estão complicadas. Eles terminaram 2 dias antes do episódio sair, e o próprio diretor de animação veio a público expressar sua insatisfação sobre o resultado final. O pior de tudo é que os funcionários sequer podem falar abertamente sobre isso. Então, a animação não foi lá essas coisas, mas foi um excelente trabalho considerando tudo que está sendo feito. Foi uma boa saída que pensaram. Mas sem perder o foco, no meio da luta, de repente, todos estão na praia. Aquela mesma praia que Geto se reunia com as maldições, lembra? Pois é, deu até vontade de tomar uma água de coco. Zo, na verdade eles entraram foi no domínio do Dagon, e tudo fica bem mais sério. O acerto garantido desse domínio consiste em Shikigamis marinhos que
apenas passam a existir no momento em que tocam o alvo. Contra isso, Naobito ativa a técnica especial herdada pelas 3 famílias, a arte secreta Emoção das Flores Caídas. É um nome bem bonito. É ativado ao mesmo tempo que um domínio do adversário é ativado, revestindo o xamã com sua energia. Dagon joga um ataque de um cardume infinito de Shikigamis, que exige um esforço absurdo dos xamãs. Nanami avisa Maki para atacar sem parar, e o cardume mortal pega os 3 em cheio, deixando Nanami e Naobito bem feridos. Maki e Dagon ficam frente a frente, mas antes que o espírito desse um golpe certeiro nela, de repente a nuvem espirituosa é jogada na areia. Ouve-se um barulho e o céu fica preto pelas sombras do Megumi, que conseguiu furar o domínio do Dagon e inicia uma batalha de resistência. O acerto garantido do Horizonte Skanda já era. É preciso atacar o Megumi, e nesse momento Nanami aparece bem bolado como sempre, fazendo aquele sushi de Shikigami. Ao contrário da animação anterior ao domínio, essa aqui é bem cheia de movimento e muito fluida. Megumi revela o seu plano. Ele tá nem aí pra disputar com o Dagon. Ele quer criar uma saída pra sair daquele lugar. A brecha tá logo embaixo dele. Megumi tá pronto. É só o Nanami falar. E aí ele dá o sinal e o velho Zenin e a Maki correm pra saída. Mas pra acabar com os planos, surge do chão aquele que deixou tudo pra trás, Toji Zenin. Observem que quando ele aparece, ele faz uma rima visual com a cena do Gojo quando eles se enfrentaram a última vez. Isso não é à toa. Ambos os personagens estavam completamente livres e bêbados do próprio poder. Gojo tinha finalmente aprendido a técnica de reversão e chegado a um novo nível de compreensão do seu poder. E Toji, agora reencarnado, estava livre dos seus laços com a família Zenin e com a sua família, assim como de todo rancor e arrependimento. E mais, como se agora Toji finalmente pudesse alcançar os céus, coisa que, frente ao Satoru, não pôde pois estava preso ao chão. E com isso termina o episódio. Valeu galera, até a próxima.